Não é segredo para ninguém que a história do Brasil é recheada de guerras, conflitos, instabilidades políticas e muito, mas muito caos. A república sob a qual vivemos hoje é um exemplo disso, já que nasceu de um golpe de estado que derrubou um regime que já vigorava no país há mais de 60 anos, que apesar de ter seus altos e baixos, era bem mais estável do que os outros governos que o país já teve. Hoje se relembra o dia da proclamação da República, que muitos criticam por ter nascido de um golpe e sem participação popular. Apesar de muitos atribuírem esse evento como o primeiro golpe de estado da história brasileira, acredite, não foi. Hoje vamos falar um pouco sobre todos os golpes de estado que já ocorreram no Brasil, contando sobre suas motivações e consequências. Antes do vídeo começar, quero pedir por favor para que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda demais no crescimento e evolução do canal. Você também pode considerar em se tornar um membro do canal, já que isso ajuda muito na produção de mais vídeos como esse. Sem mais delongas, sem mais conversa, bora pro vídeo. Após a independência do Brasil, era necessária a criação da primeira Constituição do recém-proclamado Império. Foi então que Dom Pedro I, agora novo monarca do país, convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha o dever de escrever a primeira Carta Magna em 1823. No entanto, existiam muitas divergências entre os deputados, onde havia quem defendia a monarquia parlamentarista e aqueles que defendiam uma monarquia absolutista. Aqueles que defendiam o parlamentarismo eram membros da elite brasileira e eram influenciados pelos ideais iluministas e do liberalismo clássico. Sendo assim, eles projetaram uma Carta Magna conhecida como Constituição da Mandioca, que, entre outras coisas, limitava o poder do imperador e concentrava a maior parte das decisões nas mãos do parlamento. A Constituição era inspirada no modelo britânico de governo, onde o monarca possui um papel simbólico e cerimonial, enquanto o verdadeiro poder fica nas mãos do primeiro-ministro. Quando soube do que estava sendo planejado na Constituinte, Dom Pedro I não aceitou e considerou o ato como um ataque ao poder executivo. Simultaneamente, enquanto a Assembleia se reunia, acontecia a Guerra de Independência, onde tropas brasileiras, com o apoio de mercenários europeus, lutavam para expulsar os remanescentes de Portugal. Foi então que Dom Pedro I convocou tais mercenários, que na madrugada do dia 12 de novembro de 1823 sitiaram o prédio onde os deputados se reuniam, os forçando a abandonar os planos e fechando o Congresso pela primeira vez. Alguns foram presos e outros exilados, com esse episódio entrando na história como Noite da Agonia, já que não se sabia o que ocorreria no governo sem a Assembleia Constituinte. Entre os deportados estava José Bonifácio de Andrada, um dos principais defensores da Constituição, e após o golpe, rompeu relações com Dom Pedro I. O imperador então decidiu convocar uma assembleia ele mesmo, onde a primeira Constituição brasileira foi outorgada em 1824, dessa vez adicionando o poder moderador, onde o monarca possuía poderes executivos junto ao parlamento. Tal Constituição teve uma reação negativa na classe politizada do Brasil, principalmente no Nordeste, sendo um dos estopins para a Confederação do Equador. A Noite da Agonia foi a primeira vez onde uma autoridade foi deposta após a independência, sendo por isso considerado o primeiro golpe de estado da história do Brasil independente. Entre 1831 e 1840, o Brasil viveu o período regencial, marcado por revoltas e instabilidades políticas que deixaram o país fraco e à beira do colapso. Um dos grandes motivos para a instabilidade era a falta da centralização do poder e de uma autoridade máxima, no caso, o imperador Dom Pedro II, que por ser uma criança, não podia reinar de fato. No entanto, em 1840, a situação já estava crítica, principalmente com os gastos da Guerra dos Farrapos e a balaiada no Maranhão. Foi então que um grupo de senadores iniciaram uma campanha pela declaração da maioridade, a fim de lançar uma lei que antecipasse a coroação do novo imperador do Brasil. A decisão causou muita polêmica, já que havia quem defendia que Dom Pedro II somente poderia governar após alcançar os 21 anos, enquanto outros afirmavam que sua coroação era necessária para acabar com o vácuo de poder e a desordem social. Os senadores envolvidos criaram a Sociedade Promotora de Maioridade, que instigou o povo a pressionar o Senado pela causa. A partir de então, diversas manifestações populares e demonstrações militares exigiam que o Senado coroasse o novo imperador, ordens que foram aceitas em 23 de julho de 1840, quando o jovem imperador Dom Pedro II, com apenas 14 anos,
prestou juramento à Assembleia Geral. Sendo assim, oficialmente o magnânimo tomou o poder, iniciando o segundo reinado. O evento é conhecido como um golpe de Estado, já que os movimentos pressionaram para que uma lei constitucional fosse derrubada, depondo o governo regencial e iniciando um novo período na história brasileira. Chegamos em novembro e esse vai ser um mês cheio de feriados, como a Proclamação da República, Consciência Negra, sem contar os feriados estaduais e municipais. Além de relembrar esses momentos históricos, é um momento perfeito para você ir para alguma festa, sair com os amigos, se reunir com a família e jogar aquele futebol de lei. Mas o grande problema, com certeza, é com que roupa você vai para todos esses eventos, e é aí que entra a nossa patrocinadora, a Insider. Com ela você tem acesso a um extenso catálogo de camisas, bermudas, moletons e afins, para ir para qualquer lugar e qualquer hora, sem ter medo de ficar com mau odor e a camisa amassada, já que as roupas possuem a tecnologia Tech Shirt, que desamassa conforme o calor do seu corpo e bloqueiam as bactérias que causam mau cheiro, além do suor evaporar rapidamente. Cara, eu já experimentei e posso te garantir, é loucura não utilizar, já que além da estética, você também tem um conforto prolongado. Utilizando nosso cupom, você também consegue 15% de desconto, e somando os descontos da loja, você pode conseguir até 40%. Sério, ter uma camisa de última geração nunca foi tão fácil como agora, por isso clique no link abaixo e se surpreenda. Essa é a data pela qual temos um feriado nacional, a Proclamação da República. Após quase 60 anos do reinado de Dom Pedro II, o Império do Brasil se encontrava em uma crise política e social, já que um ano antes, a escravidão havia sido abolida e por isso muitos membros da elite estavam insatisfeitos com a falta de indenização pela perda de seus escravos. O exército também já se encontrava dividido, com grupos ressentidos com a monarquia, já que consideravam que o Império desprezava a luta desde a Guerra do Paraguai. Somada à proliferação da ideologia do positivismo, a questão militar tomou força e muitos comandantes e soldados de baixa patente. A igreja também entrou nessa contenda, já que muitos membros do clero consideravam Dom Pedro II como herege, já que anos antes ele havia se indisposto com a igreja devido às questões entre maçons e católicos. Por último, mas não menos importante, sua única filha sobrevivente e herdeira era a princesa Dona Isabel, que viria a ser a primeira imperatriz soberana do Brasil. Sua impopularidade entre parte da elite era grande, já que além de ser mulher e ter assinado a Lei Áurea no ano seguinte, ela era considerada uma marionete nas mãos de seu marido, o Conde d'Eu, que segundo eles, seria quem realmente governaria o país em caso da sucessão imperial. Essas questões deixaram o Império fraco e instável, e era necessária apenas uma faísca para um grande acontecimento que mudaria toda a história brasileira. Em 11 de novembro de 1889, a ala positivista do exército começou os planos para um golpe militar, onde a monarquia seria derrubada e substituída por um novo regime. Era necessário ter um nome forte para o exército para liderar o golpe, e esse nome foi do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, veterano da Guerra do Paraguai e que, apesar de ter suas críticas ao Império, era monarquista convicto e amigo pessoal de Dom Pedro II. Mesmo assim, ele concordou em participar do golpe, que inicialmente derrubaria apenas o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto. Concretizado o golpe, poucas horas depois, o Marechal decidiu acabar com tudo de vez e ordenou que fosse enviada uma carta à família imperial, ordenando que abandonassem o país imediatamente. Dom Pedro II e sua família partiram para o exílio sem resistência, acabando com o último império das Américas e dando início a um novo governo. Hoje se debate muito do porquê o Marechal Deodoro da Fonseca liderou o golpe, com muitas teorias sendo desenvolvidas por historiadores. A mais curiosa delas foi proposta pelo historiador Laurentino Gomes, que afirma que após a derrubada do Visconde de Ouro Preto, o novo primeiro-ministro apontado pelo imperador seria o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins, que anos antes havia disputado a mão da baronesa do Triunfo e posteriormente se casado com ela. Tal acontecimento teria gerado grande ódio e ressentimento do militar, que não permitiu que seu maior rival fosse colocado no poder, principalmente por um golpe que ele mesmo liderou. Após o início do governo republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito o primeiro presidente do Brasil de forma indireta, no ano de 1891. No entanto, o presidente deveria governar em conjunto com o Congresso, que, segundo a Constituição de 1890, poderia criar leis em relação à autoridade do presidente. Uma delas foi chamada de Lei de Responsabilidade, que limitava bastante os poderes do executivo e colocava o chefe de Estado como praticamente uma figura simbólica. Deodoro da Fonseca não aceitou ter seus poderes limitados,
Por isso, emitiu um decreto dissolvendo o parlamento no dia 3 de novembro de 1891. Não apenas isso, mas foi decretado estado de sítio, onde reuniões públicas foram proibidas, manifestações reprimidas e críticas ao governo seriam punidas com a prisão. Qualquer um que tentasse se opor ao presidente poderia sofrer consequências, e isso fez com que vários inimigos políticos de Deodoro passassem a tramar contra ele. A medida impulsionou a impopularidade do marechal, e em 23 de novembro, o almirante Custódio de Melo ameaçou com bombardeios ao Rio de Janeiro caso Deodoro não renunciasse. Após isso, o primeiro presidente do Brasil abandonou o cargo e seu sucessor foi o seu vice, Floriano Peixoto. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, o Brasil viveu a política do café com leite, onde a presidência foi alternada entre políticos paulistas e mineiros, e durante algumas décadas esse sistema funcionou. No entanto, a partir de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão, a crise econômica fez o poder das oligarquias ser cada vez mais questionado. Em meio a isso, o então presidente paulista Washington Luiz declarou apoio a outro paulista, Júlio Prestes. A decisão ia contra o acordo com os mineiros, o que fez a oligarquia de Minas apoiar o candidato gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa como vice. As eleições de 1930 foram vencidas de forma fraudulenta por Júlio Prestes, que seria o sucessor de Washington Luiz. A partir daí, movimentações políticas e sociais já se iniciaram, com muitos questionando a legitimidade da eleição. Mas em 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado em Recife por um jornalista. As motivações foram questões políticas locais, mas o assassinato foi considerado parte de uma conspiração da oligarquia paulista para acabar com a oposição. Foi então que as forças militares de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e vários estados se reuniram para derrubar o governo, e em 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi rendido e preso no Forte de Copacabana. Pouco depois, os exércitos estaduais tomaram poder em seus respectivos estados, e a República do Café com Leite chegou ao fim, com uma junta militar provisória. E apesar do evento ter sido alcunhado como revolução, foi na prática um golpe de Estado. O novo governo foi chefiado por um gaúcho que já tinha uma longa carreira política em seu estado. Seu nome? Getúlio Dornelles Vargas. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas enfrentou vários levantes, como a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Intentona Comunista de 1935. Mas, ao mesmo tempo, ganhou bastante popularidade entre os trabalhadores por suas leis voltadas ao operário. Vargas governou de forma provisória até 1934 e de forma constitucional a partir de então. Mas a próxima eleição, marcada para ocorrer em 1938, ele não poderia participar. Não querendo abandonar o poder e desejando ainda mais autoridade no governo, em 18 de setembro de 1937, Vargas e seus aliados forjaram uma carta chamada de Plano Cohen, que, segundo os militares, seria um plano para uma revolução comunista no Brasil, que incluiria a tomada de prédios públicos, tumultos em presídios e a ação de exércitos populares. A carta deixou o Congresso e a sociedade em pânico, o que permitiu com que Getúlio Vargas governasse em estado de sítio. Em 10 de novembro daquele ano, o Congresso foi finalmente dissolvido e todos os poderes do Estado foram colocados na mão do presidente, que instituiu a chamada Constituição Polaca, que declarava o Brasil um Estado totalitário com características do fascismo, inclusive tendo o apoio da Alemanha e Itália. O golpe de 1937 iniciou a fase mais violenta da era Vargas, onde foi instituída censura nos meios de comunicação, prisões e torturas de opositores políticos, queima de bandeiras estaduais para dar alusão da unidade brasileira e um verdadeiro culto à personalidade de Vargas, que tornou-se um ditador ao modelo europeu. Em 1945, o Brasil havia participado na derrota das potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. O clima era de euforia e felicidade, já que os principais estados totalitários do mundo estavam sendo derrubados. Essa euforia chegou aqui no Brasil e bateu de frente com a ditadura de Vargas, que já sofria com o desgaste de sua imagem devido aos 15 anos de permanência no poder e também da contradição do exército, já que estava lutando contra regimes fascistas, já tendo um governo que admirava tais regimes. Uma série de movimentações e protestos pela redemocratização cresceram,
E ao ver que isso poderia lhe custar o cargo, Vargas anunciou que novas eleições seriam convocadas, dessa vez com sufrágio universal e a permissão de partidos políticos que haviam sido banidos em 1937. As eleições estavam previstas para ocorrer em outubro, mas havia dois movimentos opostos que passaram a lutar: aqueles que eram a favor da redemocratização e aqueles que queriam a permanência de Vargas no poder, movimento chamado de queremismo. A situação ficou tão crítica que a alta cúpula das Forças Armadas começou a arquitetar um golpe militar para depor o ditador. Sabendo da iminência de um golpe de Estado, Getúlio Vargas renunciou em 29 de outubro de 1945, terminando com a Era Vargas e seus 15 anos de governo. O evento é conhecido hoje apenas como Deposição de Vargas, já que apesar de ter tido a conspiração, o golpe nunca chegou a acontecer de fato, apesar de ter tido pressão para a retirada de um governante constitucional. Temos aqui um caso que não foi bem um golpe de Estado, mas foi uma movimentação para impedir um golpe militar. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente e novamente assumiu o país. No entanto, seu novo governo foi marcado pela oposição e escândalos políticos, com o principal deles sendo o atentado da Rua do Toneleiro, que levou a mais uma ameaça de golpe de Estado, que por sua vez fez Vargas tirar sua vida em 1954. No ano seguinte, novas eleições ocorreram, onde o candidato varguista Juscelino Kubitschek, do PSD, foi eleito. A eleição foi bastante contestada pela ala mais extremista da sociedade e das Forças Armadas, que temiam que os chamados esquerdistas tomassem o poder. Um dos principais contestadores foi Carlos Lacerda, que com o apoio do general Jurandir Mamed, passou a defender a anulação da eleição daquele ano. O marechal Henrique Teixeira Lott, que havia sido ministro de Defesa e era defensor da Constituição, exigiu uma punição para Jurandir Mamed vinda do presidente Café Filho. No entanto, o presidente se afastou temporariamente por problemas de saúde, deixando a questão nas mãos do presidente da Câmara, Carlos Luz, que por sua vez era defensor da anulação da eleição daquele ano também. Após isso, Henrique Teixeira Lott pediu demissão e se afastaria da vida pública, se não fosse o pedido de comandantes e generais legalistas para armar um contragolpe. Foi então que, com apoio de tropas legalistas e do governo de outros estados, Teixeira Lott ocupou a cidade do Rio de Janeiro em 11 de novembro de 1955. O exército invadiu prédios públicos e pressionou para que o Congresso depusesse Carlos Luz da presidência interina. Quem assumiu foi o presidente do Senado, Nereu Ramos, que garantiu que a sucessão presidencial ocorresse de forma normal e constitucional. Como já dito, esse não foi bem um golpe de Estado, mas foi um contragolpe, motivo pela qual às vezes é chamado de golpe preventivo de 1955. Agora chegamos no golpe de Estado mais conhecido da história brasileira e também o mais polêmico de todos, o golpe militar de 1964. Tudo começou com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1961, que foi sucedido por seu vice João Goulart. Goulart era impopular entre as Forças Armadas e a camada mais conservadora da sociedade e o Congresso, por isso muito foi feito para impedir a sua posse. O Congresso chegou a declarar o país como uma república parlamentarista, com um presidente cerimonial e um parlamento que realmente tinha o poder. Mas após um referendo em 1963, a população optou pelo retorno do presidencialismo e a posse definitiva de João Goulart. Já no poder, João Goulart declarou reformas sociais e políticas que foram taxadas como socialistas pela oposição, como reforma agrária, direitos trabalhistas e as chamadas reformas de base. Muitos protestos ocorreram por todo o Brasil, pedindo uma intervenção militar, que ocorreu na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964, onde foi declarada a vacância da presidência e o Congresso permitiu que as Forças Armadas intervissem no governo. Os militares tomaram o poder e reestruturaram a política nacional, extinguindo todos os partidos políticos, fixando as eleições indiretas, caçando opositores e instituindo leis que beneficiassem o regime. Esse foi um dos períodos mais obscuros da história brasileira e que praticamente escreveu a trajetória do país desde então. Há quem defina o evento como revolução, já que houve uma grande mobilização popular pela intervenção e ela já era garantida na Constituição de 1946. No entanto, pelo fato da vacância na presidência ter ocorrido de forma fraudulenta e sem o presidente ter abandonado o país de fato, pelo fato da população que pediu o golpe não ter participado diretamente dos eventos, pelo fato dos militares terem se fixado no poder
e contrariado o caráter provisório que a Constituição impunha, e principalmente por muitos políticos civis permanecerem em seus cargos, é considerado um golpe de Estado com todas as letras, já que as forças que tomaram poder não vieram de fora do governo, como foi o exemplo da Revolução Francesa, Revolução Russa e a Revolução Americana, mas foram orquestrados por membros do próprio governo. O período em si é um dos mais polêmicos da história brasileira, com defensores que afirmam que foi uma época de grande prosperidade social e econômica, e críticos que defendem que houve prisões arbitrárias, tortura e principalmente censura. Seja como for, foi até o momento o último golpe de Estado reconhecido. Os acontecimentos citados até aqui são os que foram considerados como golpes de Estado, mas também houveram muitas tentativas de golpes e jogadas políticas inconstitucionais que também são consideradas. Em 1891, logo após a renúncia de Deodoro da Fonseca, houve uma crise de sucessão, na qual não se sabia quem seria o próximo presidente. Segundo a Constituição de 1891, se caso um presidente fosse afastado ou renunciasse antes dos 2 anos de mandato, novas eleições seriam convocadas. Porém, o vice-presidente Floriano Peixoto se recusou rotundamente em abandonar o cargo e foi empossado como presidente titular. Esse evento é considerado um autogolpe e gerou a República da Espada. Em 1969, o então presidente, o general Costa e Silva, teve que se afastar por problemas de saúde. Seu sucessor natural seria o vice-presidente Pedro Aleixo, um civil que já havia tido embates com o alto comando militar. Por isso, uma junta militar foi convocada para assumir a vacância presidencial, impedindo assim que Aleixo assumisse as funções segundo a Constituição. Em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff também foi taxado como golpe pelos apoiadores do partido, e até hoje existe um intenso debate se tal acontecimento foi feito de acordo com a Constituição ou não. E o mais polêmico, devido ao pouco que se sabe sobre ele, foram os ataques de 8 de janeiro de 2023, onde multidões de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede dos 3 poderes em Brasília, a fim de instigar um golpe de Estado que impedisse o governo de Lula da Silva. Os manifestantes alegaram que as eleições foram fraudadas e que o sistema estava em conjunto com o novo presidente para assumir o poder. Pelo pouco tempo que ocorreu e pelas investigações que ainda estão acontecendo, esse evento ainda gera muito, mas muito debate. Há quem acredite que a depredação de prédios públicos foram feitas por infiltrados da esquerda e que os verdadeiros manifestantes foram pacíficos, assim como há quem acredite que o evento foi financiado por empresas e corporações que desejavam impedir a posse do novo presidente. Como podemos ver, o Brasil não é estranho a golpes de Estado, com eles ocorrendo praticamente desde a independência. Muitos deles tiveram as mesmas motivações e panos de fundo, como o envolvimento do exército, ameaças comunistas e viés ideológico, ajudando a escrever a instável e conturbada história do Brasil. Na sua opinião, qual deles foi o que mais mudou a história? Acha que algum deles tenha sido necessário? Acha que a consequência de alguns deles tenha sido positiva? Inclua sua opinião nos comentários.